Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de atendente de farmácia aqui pelo CRP Cursos. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio. Esse é o módulo 2 de anatomia e essa é a nossa sexta aula, nosso sexto encontro, falando do sistema urinário. Lembrando, só fazendo um review aqui, na aula passada, nosso último encontro, nós abordamos a primeira parte dessa aula de sistema urinário, onde ficamos no nível conceitual, onde podemos ali aprender os vários componentes do sistema urinário, a função de cada um deles, e além do que, vimos também questão de exercícios para poder fixar conteúdos. Hoje, vamos ver as patologias que são acometidas do sistema urinário e as medicações mais indicadas pelos profissionais de saúde, né, para combater as patologias do sistema urinário. Muito bem? Vamos em frente. O sistema urinário, pessoal, ele também é chamado de trato urinário, e ele é formado por um conjunto de órgãos que são responsáveis por produzir a urina e eliminá-la. Tá? Então, esse é a principal função, se não a única, né? Por isso que ele tem o nome de aparelho ou sistema urinário, cuja função é produzir a urina e eliminá-la. Né? Porque qual a importância disso? Você vai perguntar, professor, qual a importância? E eu te respondo. A relevância dessa função de produzir urina e eliminá-la é porque é a urina que garante que as substâncias que ficam em excesso, né, no organismo, elas sejam eliminadas. Então, aquelas substâncias, aquelas toxinas que ficam no organismo são eliminadas pela urina, né, como os resíduos metabólicos, por exemplo. Desse modo, o sistema urinário que mantém o equilíbrio interno do corpo, fazendo a filtragem do sangue. Ele não deixa também de ser uma função excretora, vamos colocar assim, porque ele mantém o equilíbrio interno do corpo, fazendo a filtragem do sangue, aquela filtragem necessária do sangue, né, para regular e eliminar as toxinas. É justamente, pessoal, por conta dessa função que a gente tem que ficar muito atento às doenças, e esse é o objetivo dessa aula, né, os cuidados que vocês que serão profissionais da área farmacêutica podem orientar os clientes que adentram aí nas farmácias, né, os cuidados que a pessoa pode ter. Então, o objetivo dessa aula, então, vai fornecer ferramentas tais, né, de maneira que você possa orientar de forma eficaz, de forma segura, a cada paciente que for no balcão da farmácia, para de repente tirar alguma dúvida. Então, essa aula vai ajudar muito, eu creio muito. Então, as pessoas que são acometidas com doenças do aparelho urinário, elas têm que estar conhecer, né, e saber tratar. E nada melhor do que uma consulta médica para poder orientar, né, através dos exames, e orientar e saber tratar de maneira eficaz. Nós vamos também ver nessa aula os tipos de tratamentos, né, e algumas das medicações, né, que já falei alguns minutos atrás, mais comuns, prescritas pelos profissionais de saúde. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Infecção urinária. Eu resolvi começar tratando desse assunto porque é uma patologia muito comum, né, do aparelho do sistema urinário. Então, o que vem a ser? Bom, algumas doenças que afetam o funcionamento do nosso organismo, a mais comum é a infecção urinária, que tanto atinge homens como mulheres, né, independente da idade.
Aí você pergunta, mas professor, como que aparece? Bom, eles costumam aparecer, conforme o texto mesmo diz aí, devido a um desequilíbrio da microbiota genital, que pode ser desencadeado por fatores como, por exemplo, estresse. A pessoa só vive muito estressada, pode desenvolver infecção urinária. Uma péssima alimentação, pessoa que se alimenta muito mal. O tabagismo, né? Algumas infecções aparecem devido a cirurgias no órgão genital. Uso de roupas muito apertadas, isso é muito mais assim, fácil de perceber nas mulheres. Tem mulher que usa roupa muito apertada, né? Imunossupressão, uso de anticoncepcionais, alguns anticoncepcionais, uso de forma sem prescrição médica, quer dizer, a mulher não se preocupa de ir lá no ginecologista, né, para poder fazer os exames e o ginecologista, depois que conhecer o organismo dela, sabe prescrever um anticoncepcional ideal, né? Outro fator também que gera infecção urinária, pode gerar infecção urinária, relação sexual sem proteção e também por conta de uma higiene inadequada, né? A infecção urinária, então, ela pode ser desencadeada por um desses fatores que nós vimos aqui: má alimentação, fumo, cirurgias, uso de roupas muito apertadas, falta de higiene na hora de ter relação sexual, uso de contraceptivos orais, enfim. Vamos ver a classificação da infecção urinária. Vamos ver a classificação. Aqui eu tenho um desenho à direita do sistema urinário, no órgão feminino, no corpo feminino. Eu tenho a primeira, ainda falando do desenho, depois eu vou ao texto. É um tipo de infecção que muitos chamam de cistite. E você tem lá duas imagens microscópicas. A primeira aqui da esquerda, de uma bexiga normal, e a da direita, uma bexiga já acometida pela cistite, né? E o que é a cistite? É uma infecção urinária também, né? Só que localizado mais na bexiga, que faz com que a urina ela fique turva, causa dor abdominal, causa ardência na hora de urinar e até febre baixa, mas às vezes dá também. Dores pélvicas, né? Vontade urgente de ir ao banheiro com muita frequência, sensação de peso na bexiga, mesmo quando ela se encontra vazia, presença de sangue na urina e até mesmo náuseas e vômitos, tá, pessoal? Então, são alguns fatores da cistite, que é um tipo de infecção urinária. Normalmente, a medicação que os médicos prescrevem são os antibacterianos, né, como ciprofloxacina, norfloxacina, amoxicilina e sulfametoxazol, né? Eles são antibióticos e dificilmente, né, não vou dizer impossível, né, mas 99% das vezes a venda no balcão das farmácias é feita com retenção da receita. Tá? Então a receita vai ficar na farmácia, o cliente ele vai adquirir a medicação, mas a receita fica retida, né, por se tratar de antibiótico. Então ali tem as imagens deles aí, para quem nunca ouviu falar. São imagens ilustrativas aí desses que são mais comuns. Repito, a venda desses antibióticos é feita somente com apresentação e retenção de receita. Tá bom, pessoal? Os balanços
assim como documentos referentes às entradas e saídas contendo substância da lista C2, aquela lista de medicação controlada, né, que prevista pela Lei nº 9.965 do ano de 2000, essas receitas elas devem ser arquivadas no estabelecimento por 5 anos. Então, pelo menos durante 5 anos, até por conta também da vistoria, da fiscalização ou de uma auditoria por parte da vigilância sanitária, né? Juntamente com a Anvisa, com a agência de vigilância sanitária, eles podem requerer a apresentação da via da receita para saber o quantitativo de saídas dos antibióticos daquela farmácia, né? Se está no normal, se está uma coisa muito acima do normal, enfim. E essa lei 9.965, ela prevê que as receitas contendo anabolizantes, elas também devem permanecer arquivadas por 5 anos. A documentação referente a essa movimentação de medicamentos ou substâncias que pertencem às demais listas precisa ser arquivada por 2 anos, no caso dos anabolizantes. As demais listas, tirando essas de antibióticos e anabolizantes, as outras podem ficar até por 2 anos. Mas essa especificamente de antibióticos, 5 anos já deve ficar guardada, ficar arquivada na farmácia. A resolução da diretoria colegiada de número 44, né, a RDC 44, no artigo de número 8, diz o seguinte: isso é lei, né? De repente vocês acharem que isso é aplicado somente em alguns estabelecimentos, mas isso é previsto para todos os estabelecimentos. E tem uma resolução da Anvisa que diz o seguinte: a de número 44, o artigo 8º, diz o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês, eu estou com essa resolução aqui comigo, eu vou ler para vocês. São 3 artigos que eu vou ler. O artigo de número 8, o artigo de número 9 e o 4, né? O artigo de número 8, 9, 10 e o 13. Vamos lá, o artigo de número 8. Diz o seguinte: que os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, né, a documentação fiscal referente à compra, venda, transferência ou devolução das substâncias antimicrobianas, bem como dos medicamentos que as contêm, né? Esse é o artigo 8. Então deve deixar à disposição para fiscalização. A hora que a fiscalização chegar na farmácia, eles terem acesso. O artigo 9 diz o seguinte: que toda a documentação relativa à movimentação de entrada, saída, perda de antimicrobianos, elas deverão permanecer arquivadas no estabelecimento, ou seja, arquivadas na farmácia ou drogaria, e à disposição das autoridades sanitárias por um período mínimo de 5 anos após a sua dispensação ou aviamento. Já o artigo de número 10 diz o seguinte: que da RDC 44 diz o seguinte: que fica estabelecido o prazo máximo de 180 dias para adequação quanto à embalagem, rotulagem e bula. E, por fim, o artigo de número 13 da RDC 44 também prevê o seguinte: que o descumprimento das disposições contidas nessa resolução constitui infração sanitária, ou seja, passivo de multa. Virou infração, vira multa, né? Sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penais cabíveis. Ok, pessoal? Então, você que vai trabalhar no balcão de farmácia, fiquem atentos para antibióticos, procurem se informar. Tem uma lista no site da Anvisa, tem lá a lista de toda a medicação que tem que ter a prescrição retida na farmácia. Depois, vocês tendo um tempo, vocês dão uma olhadinha lá, dão uma estudada. Tá? Na dúvida, pode perguntar ao farmacêutico, que ele vai estar também mais inteirado ali, mais um farmacêutico antigo ali na farmácia. Mas vamos em frente. Continuando aqui, dentro do assunto de infecção urinária, um outro tipo de infecção urinária, e aí eu já apresento aqui
a doxiciclina de 80 mg em comprimidos para os médicos normalmente receitam para o combate da uretrite, né? Essa uretrite é a ocorrência de fungos ou bactérias que atingem a uretra, por isso que dá o nome de uretrite, que causa inflamação. Os sintomas costumam ser vontade de urinar toda hora, dor ou ardência e corrimento amarelado. O tratamento para uretrite ele deve ser recomendado pelo médico, obviamente. Aliás, todos os tipos de infecção, todos os tipos de patologia apresentados aqui nessa aula, pessoal, por favor, entenda, tem que haver, primeiro, a visita do paciente ao médico, para que o médico então possa... Eu só estou mostrando aqui as embalagens para que vocês possam já ficar acostumados, né, para vocês poderem ter ideia e facilitar ali o atendimento de vocês junto ao cliente, mas com a receita em mãos, por favor. Então, além desse aqui, pode ser também os antibióticos também que podem ser usados, o amoxicilina, doxiciclina, ciprofloxacino, todos esses aí, esses antibióticos também, eles são muito indicados pelos médicos para a uretrite, né? Isso aí vai depender muito da situação do paciente, que o médico entendeu que seria melhor, com a melhor medicação para ele. Temos uma outra tipo aqui que é o nefrite, já é nos rins. É um tipo de infecção urinária mais grave, inclusive, do que os dois primeiros, do que a uretrite, do que a cistite, que atinge os rins. A inflamação ela causa sintomas como vontade de urinar também, porém em pequenas quantidades. Urina turva, às vezes com presença de sangue, dor abdominal e febre. Em alguns casos ela pode causar dor, mas normalmente não dói. É um conjunto de doenças que pode ter várias causas. Por exemplo, a ingestão exagerada de medicamentos. E entre os remédios mais agressivos para os rins estão os anti-inflamatórios, né? Eles são muito eficientes, porém perigosos, né, se tomados sem a recomendação médica. Então, mais uma vez, fica aqui, parece até um mantra, né, que eu fico recitando toda hora. Isso aí. Oriente sempre o cliente da farmácia deve ser orientado a procurar o médico, a pessoa, que ele é a pessoa mais indicada para poder ajudá-lo nessa situação. Ainda falando da nefrite, né, o tratamento vai depender se ela é aguda ou crônica, né? Ele pode ser feito com repouso absoluto, controle da pressão arterial e redução do consumo de sal. Se a nefrite aguda ela for provocada por uma infecção, o médico vai prescrever um antibiótico. Em caso de... existe tratamento natural, tá, pessoal? Mas em caso de tratamento natural, o profissional, o médico vai poder prescrever para o paciente a seguinte alternativa para tratamento natural, né? Ou seja, beber em jejum todos os dias o suco de arando puro, sem açúcar, mas não ultrapassar um mês de consumo. Isso é durante apenas um mês. Tá? Diariamente, durante 30 dias em casa, tomar o suco. E uma alternativa também pode ser beber meia colher de chá de bicarbonato de sódio diluído em 100 mg de água mineral. Também temos os sucos de aloe vera ou de limão, feitos com água morna, que também são muito eficazes. No decorrer do dia, beba pelo menos 2 xícaras de chá de mirtilo ou de chá verde. Também é uma outra alternativa de tratamento natural, caso o tratamento através de medicações sintéticas ela seja tirada e o profissional entenda que pode ser feito aí, dependendo do caso, dependendo do exame, do resultado do exame, pode ser tratado por meio natural. Bem, saindo agora da infecção urinária, vamos ver assim a questão da insuficiência renal. Vamos lá.
O que é, né, primeiramente, a insuficiência, da insuficiência renal? É a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. Então, as funções básicas do rins ela simplesmente param de funcionar. Ela pode ser aguda, que a abreviatura é IRA, insuficiência renal aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função renal, ou crônica, quando essa perda é lenta, progressiva e irreversível. Então, nós temos dois tipos de insuficiência renal: a aguda e a crônica. Ok? Bom, vamos conhecer mais um pouquinho dela. A característica marcante da insuficiência renal está na dificuldade do rim de filtrar o sangue de maneira correta. Né? E aí, não filtrou o sangue de maneira correta, vai haver retenção de substâncias nocivas para o organismo, né? Porque vai ficar acumulada lá no sangue. Né? E aí, as doenças decorrentes da insuficiência renal aumenta a pressão arterial e também o sangue vai ficando ácido, o que leva a aparecer, vai surgir então aí, né, o quadro resultante disso aí, alguns sinais e sintomas característicos como falta de ar, palpitações e desorientação, por exemplo. Bom, ainda falando de insuficiência renal, pessoal, os rins também executam outras funções, né? Não é só eliminar resíduos do sangue. Eles regulam a água do organismo e outros elementos químicos do sangue, como o sódio, potássio, fósforo, cálcio. Eles eliminam, os rins também eliminam medicamentos, toxinas introduzidos no organismo. Os rins também liberam hormônios no sangue, né, que são os hormônios que regulam a pressão sanguínea. Então, quando não libera olha só como é que quando ele não libera o hormônio no sangue, por tabela, a pressão sanguínea fica desregulada. Né? E esses hormônios também são os responsáveis por fabricar as células vermelhas do sangue e são os hormônios que fortalecem os ossos. Na falta desses hormônios que os rins promovem para ser liberados do sangue, e se você não vai ter o fortalecimento dos seus ossos, você pode ter até descalcificação óssea. Certo? Então, porque também os rins eles regulam também o cálcio no organismo. Perfeito? Bem, vamos ver a insuficiência renal crônica. Ela ocorre pela perda parcial da função renal de forma lenta, progressiva e irreversível. E já no estágio terminal da insuficiência renal crônica, nós temos o quê? A perda da função renal maior do que 85%, chegando às vezes até casos de 90%, e isso vai fazer com que o aumento das toxinas no sangue eles fiquem mais evidentes, aumento de água no organismo mais do que ele consegue suportar, sendo então necessário o tratamento que substitua a função dos rins. Né? Os sintomas da insuficiência renal. Vamos lá, os sintomas. A maioria das pessoas ela não apresenta sintomas graves, né? Até que a insuficiência renal ela esteja avançada. Porém, tem alguns sintomas que dá para perceber. E aí, você percebendo esses sintomas, então, já está mais do que da hora, passa da hora de procurar um médico, né? Um nefrologista, né? E ou, se caso não conseguir uma consulta direto, a pessoa tenta indicar um outro profissional de mais acesso para poder fazer o encaminhamento para o nefrologista, mas então, mediante quais sintomas? A pessoa se sente muito cansada e com menos energia, sem ter praticado nenhum esforço. A pessoa tem muita dificuldade para se concentrar. A pessoa fica com apetite reduzido. A pessoa sente dificuldade para dormir. Sente câimbras à noite.
está sempre com os pés e tornozelos inchados. Apresenta também inchaço ao redor dos olhos, especialmente pela manhã. Está com a pele seca e irritada. Urina também com mais frequência, especialmente à noite. Então, esses sintomas são casos do indício da insuficiência renal. Então, orienta sempre o cliente da farmácia a procurar o médico o mais rápido possível se ele começar a apresentar esses fatores aqui. Ou não necessariamente precisar todos eles, mas pelo menos metade desses fatores já acontecendo já pode encaminhar, já pode orientar, porque já está na hora de começar a fazer os exames, poder os médicos constatarem e passar a medicação certa. Ok? Tem um tipo de tratamento que a gente chama de tratamento conservador, usando através da dieta que os médicos, os profissionais dessa área, eles prescrevem para os pacientes. Para poder conservar os rins, esses rins já está com uma perda muito crônica e irreversível, né? É a famosa insuficiência renal crônica. Isso tudo para poder, esse tratamento conservador, talvez é a última etapa que se aplica ao paciente para tentar evitar o início da diálise, né? Que é o tratamento para substituir algumas das funções do rins, ou seja, retirar as toxinas, excesso de água e sais minerais do organismo. Né? Aí se não der resultado, há casos em que é chegado ao transplante renal, que é a forma de tratamento em que, por meio de uma cirurgia, o paciente recebe um rim de um doador, né? E é retirado daquele rim que já está totalmente comprometido e coloca-se um rim em condições saudáveis no organismo, né? E nesse tratamento o paciente tem que fazer uso de medicações que inibem a reação do organismo contra organismos estranhos. Nesse caso, o rim de outra pessoa, né? Ele vai estar com um organismo estranho, para evitar com que há a rejeição do novo rim. E aí, como é uma cirurgia muito delicada, vai necessitar de acompanhamento médico contínuo. Muito bem. Vocês estão vendo aí a bomba de hemodiálise, né, que é a máquina que faz a hemodiálise, e é um estágio. A pessoa, quando chega nesse nível, o estágio de avanço da insuficiência renal, ela está muito, muito avançada, pessoal. A hemodiálise realmente aí é uma coisa que a pessoa vai ficar sempre fazendo. É uma diálise que é realizada por meio da filtração do sangue, né? Já que o rins não está conseguindo filtrar, então a tecnologia, a medicina, usa como alternativa essa máquina, essa bomba, para poder realizar a filtração do sangue. O sangue é retirado pouco a pouco do organismo através de uma agulha especial para a punção da fístula arteriovenosa. O que é essa fístula arteriovenosa? É a ligação entre uma pequena artéria, né, e uma pequena veia, com a intenção de tornar a veia mais grossa e resistente, para que as punções com as agulhas da hemodiálise possam ocorrer sem complicações. A cirurgia é feita com cirurgião vascular e com anestesia local. Então vai no braço, dá anestesia local lá e faz essa fístula arteriovenosa. Ou catéter, né? Que é o tubo localizado numa veia central do pescoço, bombeado por uma máquina que passa por um filtro onde vão ser retiradas as toxinas de água que estão em excesso no organismo. Depois que o sangue está limpo, ele volta para o corpo através da fístula ou do catéter. A hemodiálise, pessoal, é realizada em clínicas especializadas no mínimo 3 vezes por semana e tem duração de aproximadamente entre 3 a 4 horas. Então é uma coisa que já é um tratamento que tem que estar acompanhado, o familiar tem que estar junto, enfim. Então, prevenir
é sempre melhor que remediar. Então, por isso que é necessário a gente ter todo o cuidado possível com o nosso sistema urinário. Tá bom, pessoal? Temos a diálise peritoneal, que é a diálise realizada através de uma membrana, né, chamada de peritônio. O peritônio está localizado dentro da barriga e reveste todos os órgãos dentro dela. Ele deixa passar, através de seus pequenos furos, as toxinas e a água que estão em excesso no organismo. Essa diálise, pessoal, peritoneal, ela é feita com a colocação de um líquido extremamente limpo dentro da barriga, através de um catéter. O líquido ele deve permanecer dentro da barriga por um período determinado de tempo pelo médico, e quando ele for retirado, vai trazer junto com ele o quê? As toxinas e o excesso de água e sais minerais. Esse tipo de diálise é feito em casa, né, após o treinamento do paciente e seus familiares, que é assim, menos incômodo do que a hemodiálise, né? Então, é outra alternativa aí que pode ser prescrita pelo profissional de saúde, mas é o médico quem vai decidir isso, tá? Então, prevenção, muita atenção, muita atenção. Quais as medidas preventivas que a gente pode fazer e você pode orientar aos seus clientes na farmácia para evitar de chegar nessa situação. Vamos lá. Fazer exames periódicos com acompanhamento médico. Isso principalmente quando começar a surgir 2 ou 3 daqueles sintomas que nós vimos anteriormente. Seguir o tratamento prescrito para diabetes ou pressão alta. Perder excesso de peso através de uma dieta saudável e um programa de exercícios periódicos. Parar de fumar, não reduzir o tabagismo, mas parar mesmo. Parar de fumar se a pessoa for fumante. Evitar o consumo de analgésicos que são vendidos sem receita. Reduzir sal, reduzir a proteína. Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Enfim. Aqui temos um injetável aqui do tratamento da insuficiência renal, né? E que no Brasil os medicamentos, esse medicamento injetável aí da foto, pessoal, é o eritropoetina, né? Que é recomendado aí pela maioria dos médicos. A maioria dos nefrologistas recomendou alfapoetina. Aqui o texto diz o seguinte, que é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de SUS, mas não basta chegar lá e pedir. O médico ele tem que fazer um encaminhamento para que seja aberto um processo. Esse processo vai ser avaliado, isso leva um tempo, e depois liberado, ele sendo deferido, você é orientado através de datas a ir lá adquirir a sua alfapoetina gratuitamente pelo SUS. Esse tratamento dessa doença renal crônica ele se torna caro, né, para o governo. Por quê? Porque o percentual de pacientes que usam esse medicamento é de 86%. Os pacientes já portadores de insuficiência renal. 86% dos pacientes portadores de insuficiência renal, eles fazem uso dessa medicação aí, desse injetável aí, né? E países também como Canadá, Austrália, é até maior, né, de 91%, né, 91% no Canadá, quer dizer, maior do que aqui no Brasil, né? Os pacientes que são portadores de insuficiência renal que fazem uso dessa alfapoetina, e 86% na Austrália, como aqui no Brasil. Outra patologia, né, é o cálculo renal, né, que é o famoso pedra dos rins. A grande fama dele, pessoal, dos cálculos renais, também tem outro nome também, chamado de litíase. Litíase urinária.
a grande fama no cálculo renal é a dor que ele causa. Né? É uma dor aguda, em cólica e intensa. Ela é descrita como uma sensação pior do que o parto natural. Dói muito, tanto em homem quanto em mulher. Mas o homem não tem ideia do que é um parto natural, porque homem não pode dar à luz a filhos, né? Então, o que a maioria das pessoas não sabe, pessoal, é que, em boa parte dos casos, esses cálculos não apresentam sintomas. É silencioso. E o famoso mal-estar só aparece quando eles já se deslocam em direção ao ureter. É uma considerada a doença assim, mais comum do sistema urinário, em direção que são chamadas pedras nos rins, como também é conhecido. Afetam cerca de 12% da população mundial. E nesses últimos anos, a gente tem observado um aumento de sua prevalência, especialmente nos adultos, né, com idade entre 20 e 49 anos, tem se observado essa prevalência aí dessa patologia. A nossa urina é um composto formado por água e uma série de outras substâncias, certo? Algumas dessas substâncias podem predispor à formação de pedras, como o cálcio, né? Então, o cálcio é uma substância que também o cálcio em excesso na urina pode contribuir para a formação dessas pedras. Ácido úrico, sódio. Já outras substâncias são protetoras, como o citrato e o magnésio, que atuam, né, para evitar que ela se forme. O desequilíbrio desses elementos, né, dessas substâncias, tem como resultado a agressão de cristais que se transformam em estruturas sólidas, né, conhecidas como cálculos ou pedras, que poderão ser encontradas em 3 segmentos das vias urinárias. Pode ser encontrada nos rins. Eu até não comentei, né, da foto com vocês. Aqui, essa foto, vocês estão vendo lá, está bem evidente a formação das pedras lá nos rins, lá no interior dos rins. Cadê o mouse para poder dar o destaque? Está aqui a formação de pedras aqui no interior dos rins, estou destacando aqui em vermelho. Né? E se vocês observarem, eles têm pedras tanto aqui nos rins como também no canal. Aqui, deixa eu fazer uma circular aqui. Também no ureter. Né? Já no canal indo para o ureter também tem a formação de pedras. Certo? Rins, ureteres e canais e a bexiga também. Pode haver cálculo renal na bexiga também. E dependendo do tamanho desses cálculos, podem levar à obstrução total do excretor renal, ou seja, até impedir que a urina saia. Tá? Eles podem variar, os cálculos renais eles podem variar de tamanho, cor e formato. Né? 80% das pessoas portadoras, elas, inclusive crianças, apresentam pedras compostas por oxalato ou fosfato de cálcio. Elas também podem ser formadas por outras substâncias, né? Ácido úrico, eu falei no slide anterior, fosfato, amoníaco, magnesiano, né? Cistina, né? É muito comum entre jovens. Existem também cálculos mistos, e os decorrentes de uso de alguns medicamentos, como determinados antibióticos e drogas antirretrovirais. Pode contribuir para aparecer a formação de cálculo. Bom, professor, as causas mais comuns, né, para aparecer o cálculo renal. Está muito ligado ao aparecimento de enfermidades, pessoal, como por exemplo, hiperparatireoidismo, doenças inflamatórias intestinais, obesidade, e também tem um histórico familiar, a famosa hereditariedade, né?
Também outras causas para o aparecimento do cálculo renal: baixo consumo de líquidos, né, principalmente água, né, quem toma pouca água, excessos na dieta, proteínas, sal, problemas metabólicos como gota, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão. Quanto ao histórico pessoal, que já teve um primeiro episódio de cálculo, tem 15% de chance de novo de acontecer novamente, né? No primeiro ano tem um 15% de chance de ter e 50% de chance de ocorrer novamente em 5 anos. Vamos conhecer os sintomas do cálculo renal. Vamos lá. Quando está limitado ali nos rins, pessoal, ela é assintomática. Se não apresenta sinal algum, fica silenciosa ali dentro dos rins. Depois, quando ela se manifesta, vai se manifestar como dor intensa e aguda, né? Que vai ser irradiada ali pelos rins, depois vai para a virilha. Nesse caso aí, porque a pedra está migrando, ela está andando para os ureteres. E pode ser também associada a náusea e vômitos, sangue na urina, né? Infecção urinária, né? Pode causar até calafrios, né? Pielonefrite, e quem vai indicar é uma maior gravidade. Nas crianças, há pouco ou nenhum sintoma. Quando há queixa de dor, muitas vezes o problema só é descoberto após a investigação por meio de exame de imagem. Já o tratamento entre adultos, como é que fica o tratamento em adultos? Porque é o público que é mais acometido, então vamos falar do tratamento de adultos. Nesse grupo, né, com exceção dos casos agudos, estou falando dos casos crônicos de cálculo renal, a estratégia terapêutica ela tem como abrangência a educação do paciente sobre a importância de acompanhamento médico, ou seja, a cultura de estar sempre no médico para fazer esse acompanhamento. Orientações sobre os cuidados para afastar o risco da formação de novos cálculos, porque ali ele vai receber uma série de prescrições para poder afastar o risco, né, da formação de novos cálculos. Há casos e casos. Por exemplo, para aqueles casos cuja origem do problema é o ácido úrico, pode ser indicado o citrato e o bicarbonato de sódio, porque vai reduzir, no caso, a acidez da urina. Também são usados medicamentos que controlam a concentração do composto no sangue. Já para os casos de cálculos de estruvita, os antibióticos são necessários para controlar essa infecção. Quando o cálculo ureteral é pequeno, ou seja, quando a pedra é pequena, e não esteja trazendo complicações e nem dor, há casos, pessoal, como eu falei, há casos e casos. A conduta, nesse caso aí, quando a pedra é pequena, a conduta é aguardar a eliminação espontânea por algum tempo. Nesses quadros, para auxiliar no processo, pode ser indicado o alfa-bloqueador. Já grande parte dos formadores de cálculo serão beneficiados com o citrato de potássio, que aumenta a dissolução, né, do cálcio e reduz sua agregação com outros elementos formadores de pedras. E a hidroclorotiazida, que diminui a quantidade de cálcio na urina. As cirurgias, elas têm indicação dos quadros em que as pedras são mais volumosas e dificilmente elas vão ser eliminadas espontaneamente. Aí, só com cirurgia mesmo. Ou situações também dos quais o cálculo esteja obstruindo a via urinária e trazendo complicações. Esses procedimentos cirúrgicos, pessoal, são utilizados hoje, são chamados de endurológicas, né? São endurológicas, são pouco invasivas e sem cortes. Elas utilizam laser ou fibras óticas para acessar as vias urinárias, como ureteroscopia e a cirurgia renal percutânea. Ainda falando de cálculo renal, você, como parte do estilo de vida, né, o paciente tem que adotar hábitos saudáveis, praticar exercícios físicos,
para poder combater a obesidade se a pessoa for obesa, porque a obesidade também predispõe à formação de pedras. Uma dieta balanceada, que deve incluir, o que deve ser incluído nessa dieta balanceada? Frutas, legumes, verduras, redução do consumo de proteína animal, redução do sal, né? Hidratação, pessoal, é fundamental. Muito líquido para dentro, né? Água de coco, sucos como de maracujá, melão, laranja, limão, além dos chás, né? Só não vale a cerveja, que leva a desidratação. A quantidade ideal é a que permite urinar cerca de 2 litros ao dia. A urina deve ser bem clara e diluída, né? O que vai aí indicar que você está tendo uma boa hidratação. Caso note que a urina está mais concentrada e amarela, você deve aumentar aí o consumo de líquido, né? Oriente aí os clientes da farmácia a aumentar o consumo de líquido. Evitar bebidas gaseificadas, né, como refrigerantes, água com gás, por aí vai, que são ricos em oxalatos e sódio, bem como aqueles sucos muito adocicados. Então aí são indicações de métodos preventivos para se evitar os cálculos renais, né? Comer bastante fruta, legume, bastante suco, ricos em citratos, né? Suco de melão, laranja, maracujá e por aí vai. Bem, vamos ver agora o câncer de bexiga, né? Eu tenho aqui uma imagem da bexiga e uma imagem dos rins, porque o câncer, esse tipo de câncer que nós vamos tratar aqui agora, ele pode ser tanto em um quanto no outro componente do sistema urinário. Alguns tipos de câncer eles podem inclusive afetar tanto a bexiga quanto os rins. Eles podem afetar através de células malignas que são desenvolvidas nesses órgãos, né? Conforme vocês estão percebendo aí, na bexiga aqui, essa imagem da bexiga aqui à esquerda, nós temos aqui a formação dele, o estágio 0, o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4. Na direita no rins também é um estágio avançado do câncer, conforme vocês estão visualizando aí. De uma forma geral, o câncer de bexiga e de rins ele causa sintomas como dor e queimação ao urinar, aumento da vontade para urinar, cansaço excessivo, perda de apetite, presença de sangue na urina, aparecimento de massa na região abdominal e perda de peso sem causa aparente. A pessoa começa a emagrecer sem causa nenhuma aparente. Bem, vamos falar um pouquinho mais, vamos caminhar um pouquinho mais para a gente poder conhecer um pouco disso aí. O principal sintoma ali é o sangue na urina. Também tem outros sintomas, né? Podem incluir dor e queimação durante o momento que a pessoa vai urinar e urinar com muita frequência. Você vê, pessoal, que eles são sintomas que são muito similar à infecção na bexiga, a cistite. Tá, e como é que eu posso diferenciar quando que eu sei que é cistite, quando que eu vou saber que é câncer? Aí o exame que o médico vai prescrever vai dizer para você. Isso aí você pode procurar o médico que ele vai dizer. Uma contagem celular baixa no sangue, ou seja, a anemia, pode causar também fadiga, palidez ou ambas. O tratamento ele pode ser feito da remoção do câncer através da citoscopia. Também temos o tratamento da imunoterapia ou quimioterapia intravesical, né? Também temos a remoção parcial, quando é um caso mais grave, né? A remoção parcial ou total da bexiga, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia, né?
para os mais profundos, né, os cânceres mais invasivos. Para aqueles cânceres que somente estão na superfície interna da bexiga, eles podem ser removidos completamente durante a citoscopia. Aquele primeiro tratamento lá, aqui na linha aqui em cima. Então, aqui, ó, onde estou destacando em vermelho, a citoscopia ela pode resolver. Isso no estágio inicial, né, na superfície da bexiga. Entretanto, as pessoas comumente desenvolvem novos cânceres mais tarde dentro da bexiga. Os médicos podem ser capazes de evitar essa recorrência colocando repetidamente medicamentos anticâncer, como o gencitabina, a mitomicina C, o Calmette-Guerin, né, que é o BCG, uma substância que estimula o sistema imunológico do corpo, e na bexiga após todo o câncer ter sido removido. Então ele pode, para evitar a recorrência, o médico pode passar isso aí, mas aí só ele resolve, só ele que vai resolver isso aí. Saindo da bexiga e passando para os rins subindo no caso, né? Subindo lá para os rins, o câncer renal é um tipo relativamente comum de câncer que afeta principalmente os homens entre 55 e 75 anos de idade. Sintomas: presença de sangue na urina, dor constante no fundo das costas ou aumento da pressão arterial. Geralmente o tipo de câncer no rim mais comum é o carcinoma celular renal, que pode ser facilmente curado com cirurgia, se identificado precocemente. Porém, se o câncer já estiver no estágio já avançado, desenvolvido da metástase, né? Aí, o que é metástase? É a formação de uma nova lesão tumoral a partir de outra, né? Mas sem continuidade entre as duas. Ela passa a ter vida própria. Isso implica que as células neoplásicas elas se desprendem do tumor primário, né? Você tem ali o tumor primário. Aí outras células nascem daquele tumor primário, vai para um outro local onde se forma uma nova colônia neoplásica. Então isso se chama de metástase. Essa coisa do câncer gerar um outro câncer e começar a desenvolver uma nova colônia em outro local. Então, nesse caso aqui, no final aqui, desculpa, no final do texto, onde está dizendo se já tiver desenvolvido essa metástase, então o tratamento já é mais difícil. Então aí tem que partir para a radioterapia, né, ou cirurgia para ser eliminado. Tudo bem? Eu acho que eu falei da medicação anteriormente aí no slide anterior, mas se eu não falei, falo agora. Os sintomas do câncer na fase inicial da doença, eles são pouco comuns, mas à medida que ele vai crescendo, ele pode surgir alguns sintomas, sendo os principais sangue na urina, isso já foi falado, inchaço ou apresentação de massa na região abdominal, dor constante no fundo das costas, cansaço em excesso, perda de peso constante, febre baixa constante, e aí o médico, mediante o caso, ele pode ser que ele venha a receitar aí esse Cabometix, que está aí na imagem aí. Esse aí, na imagem de 60 miligramas, né, cujo o princípio ativo é o levomalato de cabozantinib, né? Existe o genérico dele também, né, com esse princípio ativo aí. Só vamos aqui uma bateria de 8 questões para vocês fixarem esse conteúdo da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Na primeira questão, se você não lembrar, né, porque de repente foi uma carga de informação muito grande, eu estou pedindo os nomes dos principais antibacterianos para o tratamento da cistite. Eu coloquei lá num daqueles slides lá, depois quem quiser depois consultar, vai dar uma olhada lá. Na segunda questão, estou pedindo 2 procedimentos médicos para combater o câncer
na bexiga. Eu citei mais de 2, só quero 2 aí. O doxiciclina, quando utilizado em tratamento, a terceira questão, ele é indicado para que tipo de infecção urinária? Né? Essa medicação é doxiciclina. A quarta, quais são os tipos de remédios mais agressivos para os rins? Esse suco para um tratamento natural de aloe vera ou de limão feitos com água morna são indicados para qual tipo de tratamento? Para combater qual tipo de patologia? A sexta, para os portadores de insuficiência renal, e olha que nós ficamos a maior parte dessa aula falando de insuficiência renal, né? O que o atendente de farmácia pode orientar para o portador de insuficiência renal a fim de colaborar na prevenção da doença e que tem a ver com a farmácia, né? Faltou o tem ali, por isso que se você tiver com dúvida, aqui na sexta questão, eu vou repetir. O soletrar, né? Praticamente soletrar. Para os portadores de insuficiência renal, o que o atendente de farmácia pode orientar a fim de colaborar na prevenção da doença e que faltou o tem a ver com a farmácia. A sétima, no Brasil, qual é o percentual dos portadores de insuficiência renal que fazem uso do medicamento eritropoetina? E a última questão, os portadores de cálculos renais, cuja origem do problema é o ácido úrico, quais medicações são prescritas pelos médicos geralmente, na sua grande maioria? Bem, fazendo essas questões e restando dúvidas, vocês podem deixar as dúvidas de vocês lá no nosso e-mail, que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Quero agradecer aí a atenção de todos. Lembrando que na próxima aula vamos tratar do sistema circulatório. Também uma aula vai ser dividida em 2 baterias. Na primeira parte, vamos identificar os componentes do sistema circulatório, maneira de funcionar. E na segunda parte, né, as patologias que são acometidas nesse sistema circulatório. Um forte abraço e até lá!